Imagine por um instante que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro. Imagine acordar todos os dias sabendo que há abundância fluindo em sua vida, que as contas não são um peso, mas apenas uma consequência natural da sua prosperidade. Se você deseja isso, preste muita atenção em mim, porque o que vou revelar aqui pode se tornar a virada de chave que você procurou a vida inteira. O erro que mantém milhões de pessoas presas na escassez não é a falta de talento. O verdadeiro inimigo está dentro da mente. É uma programação oculta que foi inserida em você desde criança, por meio de frases como dinheiro não nasce em árvore, quem enriquece é porque explora, como se uma coisa anulasse a outra. Essas crenças agem como correntes invisíveis, e enquanto você não quebrá-las, continuará repetindo o mesmo ciclo. O dinheiro sempre foi uma consequência de pensamento claro, ação direcionada e disciplina constante. Pessoas comuns acreditam que para enriquecer é preciso nascer em família rica, ter sorte ou ser um gênio. Isso é mentira. Os maiores milionários que o mundo conheceu começaram sem nada, mas descobriram cedo o segredo que separa os que prosperam dos que sobrevivem. A mente é o motor da riqueza. Hoje você vai aprender princípios que, quando internalizados, tornam impossível você viver na escassez novamente. Eles vão abrir seus olhos para algo simples, mas que poucos praticam. E o mais incrível, esses princípios não são novos. Eles foram usados ao longo de séculos por homens e mulheres que transformaram pobreza em abundância. Se você está ouvindo isso agora, entenda, não é coincidência, é um chamado, um convite para uma nova vida. Porque a partir de hoje você vai aprender a nunca mais ficar sem dinheiro. Primeiro de tudo, eu quero que entenda. A sua mente aceita qualquer comando que você repetir com convicção. Se você repete miséria, vive miséria. Se você repete abundância, cria abundância. Então, a partir de hoje, para desbloquear isso dentro de você, grave isso. Eu nunca mais ficarei sem dinheiro. O dinheiro trabalha para mim. Eu sou abundância em movimento. Repita isso todos os dias, porque o cérebro não discute, ele obedece. E quando sua mente aceita a riqueza como identidade, sua realidade não tem outra escolha a não ser seguir o mesmo caminho. Preste muita atenção agora, porque isso vai transformar a forma como você lida com cada centavo que entra na sua vida. A maioria das pessoas não fica sem dinheiro porque ganha pouco, mas porque não sabe como segurar e multiplicar o que já tem. Dinheiro sem direção desaparece. Dinheiro sem ordem escapa como água entre os dedos. A primeira regra é simples. Se pague primeiro. Antes de pagar contas, antes de gastar, antes de qualquer coisa, reserve uma parte do que você recebe para você. Esse é o sinal que você envia à sua mente e ao universo de que você está no controle. Quem gasta tudo e espera sobrar algo no final do mês, sempre viverá preso na corrida da escassez. A segunda regra é dar função ao seu dinheiro. Cada real precisa de um destino claro. Uma parte para investir em você, livros, cursos, conhecimento. Outra parte para guardar e construir segurança. Outra para multiplicar, seja em negócios, oportunidades ou projetos. Dinheiro gosta de ordem. Se você o trata como caos, ele foge. E aqui está a terceira regra. Controle silencioso. Pessoas comuns falam dos gastos, se exibem, vivem de aparência. Pessoas que prosperam sabem algo que poucos entendem. O verdadeiro poder financeiro está em gastar menos do que poderia e direcionar o excedente para a construção da liberdade. Não se engane. Riqueza não começa com grandes fortunas, começa com disciplina. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você mantém e multiplica. Milionários não nasceram milionários. Eles se tornaram porque criaram o hábito de proteger cada semente financeira até que ela se transformasse em colheita. Se você aplicar essas 3 regras, já terá feito o que 95% da população nunca faz. E quando você entra nesse grupo seleto, o dinheiro começa a se comportar de maneira diferente na sua vida. Ele deixa de ser um inimigo que escapa para se tornar um aliado que cresce. Escute com muita atenção. O dinheiro é como um convidado. Se você o trata com desordem, ele vai embora. Se você o respeita, ele volta e traz amigos. Essa é a lógica invisível da prosperidade. Milhares de pessoas vivem endividadas não porque não sabem ganhar, mas porque tratam o dinheiro como algo descartável. Recebem, gastam sem pensar e depois reclamam que nunca sobra. Mas o dinheiro não respeita quem o maltrata. Ele só permanece com quem o organiza, com quem lhe dá propósito. Por isso, disciplina financeira não é castigo, é liberdade. É entender que cada moeda tem que trabalhar para você. O pobre pensa no dinheiro como algo para gastar. O rico pensa no dinheiro como um empregado obediente.
Ele sabe exatamente onde colocar cada valor, porque entende que cada real é uma semente. Aqui está a verdade. Se você não consegue administrar R$ 100, também não conseguirá administrar R$ 10.000. Se não é disciplinado com pouco, não será com muito. É a lei da vida. E enquanto você não provar que é capaz de controlar o pouco, o muito nunca chegará. Então, o que significa blindar o dinheiro? Significa não deixar emoções decidirem seus gastos. Significa planejar antes de gastar. Significa guardar primeiro, gastar depois. Significa nunca gastar mais do que entra. Pense no dinheiro como um soldado. Se você o coloca em ordem com estratégia, ele conquista território. Mas se você o solta sem direção, ele se perde no campo de batalha. A disciplina financeira não é sobre viver uma vida miserável, mas sobre construir poder de escolha. Quem é indisciplinado com o dinheiro, vive como escravo das contas. Quem é disciplinado, vive como dono do próprio destino. Grave essa frase em sua mente. Quem não controla o dinheiro que tem, será sempre controlado pelo dinheiro que falta. Preste atenção. Existe uma diferença brutal entre quem apenas guarda dinheiro e quem multiplica. Guardar sem multiplicar é como manter sementes trancadas em um cofre. Elas não apodrecem, mas também nunca viram uma floresta. O verdadeiro segredo está em fazer o dinheiro trabalhar enquanto você dorme. Milionários pensam diferente. Eles não perguntam, quanto isso custa? Eles perguntam, quanto isso retorna? Essa mudança de mentalidade é a linha que separa os que ficam sempre correndo atrás do salário e os que constroem riqueza. O dinheiro precisa ser tratado como um funcionário obediente. Se você não dá tarefa a ele, ele fica parado. Mas quando você o coloca em movimento, ele começa a trazer resultados. E como você faz isso? Com escolhas simples, mas poderosas. Invista em conhecimento que expanda sua mente e sua capacidade de gerar mais valor. Coloque parte do dinheiro em reservas que crescem, aplicações, investimentos, negócios. Use o que ganha para criar novas fontes de renda e nunca dependa apenas de uma. O pobre gasta o dinheiro como se fosse fim. O rico direciona o dinheiro como se fosse o início. E essa é a chave. Cada real que entra não é recompensa, é semente. Mas atenção, multiplicar não é jogar no risco. Multiplicar é plantar com inteligência. Não é apostar, é construir. Por isso, todo valor que você destina ao crescimento deve ser encarado como um soldado que você envia para conquistar território. E quanto mais soldados você coloca em movimento, mais vasto será o seu império. Nunca mais diga, eu não tenho dinheiro para investir. Diga, com o pouco que tenho já começo a multiplicar. Porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. O dinheiro nunca descansa. Ele ou trabalha para você ou contra você. Escute isso com toda a sua atenção. Nenhum império foi construído com apenas uma fonte de renda. A maior armadilha da classe média é acreditar que ter um bom salário é suficiente. Mas o salário é apenas um aluguel temporário da sua energia. No momento em que você para de trabalhar, o aluguel acaba. Se você quer nunca mais ficar sem dinheiro, precisa imaginar o seguinte: sua vida financeira é como um lago. Se você depende de apenas uma fonte de água, uma seca, uma crise ou um corte, podem esvaziá-lo rapidamente. É exatamente isso que acontece com quem vive só de um salário. Quando a fonte seca, o lago desaparece. Mas os ricos entendem outra regra. O lago da abundância precisa ser alimentado por vários riachos. Se um deles seca, os outros continuam trazendo água. E assim, o lago nunca se esvazia. Cada nova fonte de renda que você cria é como abrir um novo riacho. Pequeno no começo, mas com o tempo ele aumenta o nível do seu lago, até que você tenha água em excesso, capaz de sustentar você e sua família para sempre. Não pense que começar exige milhões. Muitas fortunas nasceram de uma pequena decisão: vender algo, oferecer um serviço, criar um conteúdo, plantar uma ideia. O segredo não está no tamanho inicial, mas no ato de começar. E aqui está a frase que muda tudo. Nunca dependa de apenas uma fonte de renda. Construa várias, até que nenhuma crise seja capaz de te parar. O dinheiro gosta de movimento. Quanto mais canais você abre, mais oportunidades encontram você. Lembre-se que a sua renda principal pode pagar as contas, mas suas rendas adicionais são as que constroem riqueza. Pessoas comuns ficam presas em um único lago. Pessoas que prosperam constroem oceanos. O segredo dos milionários não é apenas ganhar mais, é repetir diariamente códigos que moldam a identidade de prosperidade. Porque antes de o dinheiro existir na sua conta, ele precisa existir dentro da sua mente. E é exatamente isso que você vai fazer a partir de hoje. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, você vai declarar com força:
Eu nunca mais ficarei sem dinheiro. O dinheiro flui para mim todos os dias. Eu sou abundância em movimento. Essas palavras são comandos diretos para o seu subconsciente. Quando repetidos, criam novas conexões neurais, novos hábitos e uma nova percepção da realidade. Você passa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. E agora, quero que você dê um passo além. Escreva essa frase aqui nos comentários. Sim, escreva. Eu nunca mais ficarei sem dinheiro. Esse será o seu decreto. Quando você escreve essas palavras, você envia uma ordem clara para a sua mente e para o universo. Eu escolhi a abundância e não volto atrás. Quem comenta está selando um pacto com a própria prosperidade. É o primeiro passo visível de uma mudança invisível que já começou dentro de você. Agora que você já deu o primeiro passo e declarou que nunca mais ficará sem dinheiro, chegou a hora de provar isso com atitudes. Porque acreditar é o início, mas agir é o que solidifica a crença. Entenda isso. A verdadeira riqueza é construída nos detalhes do dia a dia. Não é em um golpe de sorte. Não é em uma herança milagrosa. É na disciplina de hoje, na escolha de amanhã, na constância de cada pequena decisão. O dinheiro foge de quem vive no improviso, mas corre para quem tem direção. Por isso, quero que você crie 3 hábitos simples, mas poderosos. O hábito de anotar. Todo dinheiro que entra e sai precisa ser registrado. O que não é medido não pode ser controlado. E o que não é controlado, desaparece. O hábito de guardar antes de gastar. Sempre que receber qualquer valor, por menor que seja, separe uma parte para você antes de pagar contas ou comprar. Essa é a maior prova de disciplina. Quem não se paga primeiro, se condena a viver preso às dívidas. O hábito de multiplicar. Todo mês, decida que uma parte do seu dinheiro será plantada em algo que pode crescer. Um conhecimento, um pequeno investimento, uma ideia colocada em prática. Mesmo que comece pequeno, a constância vai transformar isso em um império. Esses hábitos podem parecer simples, mas eles mudam o rumo da sua vida. O que hoje é pouco, amanhã se torna muito. O que hoje parece insignificante, amanhã se transforma em liberdade. E como a Bíblia dizia, quem não é fiel no pouco, nunca receberá o muito. Se você tratar cada centavo com respeito, cedo ou tarde, o universo colocará grandes quantias em suas mãos, porque você provou que é capaz de administrar. A abundância não vem para quem espera, mas para quem se prepara. Imagine uma pessoa que recebe o salário, paga as contas, sobra algum dinheiro e, em vez de cuidar dele, decide gastar tudo em prazeres imediatos. Depois de alguns dias, está de volta ao zero, reclamando que dinheiro nunca é suficiente. Essa cena é mais comum do que você imagina, e sabe por quê? Porque não é a falta de dinheiro que destrói as pessoas, mas sim a forma como elas tratam o que têm. O maior inimigo da prosperidade não está fora, está dentro, a mente sabotadora. É ela que sopra frases como, você merece gastar agora. Não adianta guardar porque nunca vai ser muito. Investir é arriscado. Melhor deixar como está. Essas vozes são responsáveis por aprisionar milhões em ciclos de pobreza e dívidas. Mas aqui está a verdade, que vai libertar você. O dinheiro responde ao tratamento que você dá a ele. Se você trata o dinheiro com desprezo, ele foge. Mas se você trata o dinheiro com respeito e propósito, ele cresce. Respeitar o dinheiro é anotar cada centavo, é agradecer pelo que entra, é não deixá-lo parado sem função. Respeitar o dinheiro é entender que ele é um recurso poderoso, que precisa de disciplina, não de emoção. Então, sempre que a mente sabotadora tentar empurrar você para a velha rotina de gastos impulsivos, respire fundo e pergunte, esse dinheiro vai me aproximar da liberdade ou me afastar dela? Essa pergunta simples muda decisões que definem destinos. Dinheiro não gosta de quem o trata como inimigo. Ele gosta de quem o entende como aliado. Ele precisa sentir que você sabe cuidar dele, porque se não sabe, ele encontrará outro dono que saiba. Grave isso. Dinheiro é como um hóspede de luxo. Ele só fica em casas onde há ordem, respeito e propósito. Escute com muita atenção. Dinheiro segue pessoas de alta performance. Não adianta ter boas intenções se você vive na mediocridade. O mercado, o universo, a vida recompensam aqueles que estão em constante evolução. Se você quer nunca mais ficar sem dinheiro, precisa assumir um novo padrão, o padrão de crescimento contínuo. Isso significa se levantar todos os dias com uma pergunta na mente. Como posso ser melhor hoje do que fui ontem? Alta performance não é trabalhar até se destruir.
É trabalhar de forma inteligente, com energia, disciplina e clareza. É eliminar a procrastinação, cortar distrações, agir com foco no que realmente gera resultado. Pense nos grandes realizadores. Eles não param porque chegaram ao topo. Eles chegaram ao topo porque nunca pararam de crescer. Eles entendem que o maior ativo que possuem não é o dinheiro em si, mas a pessoa em que se tornaram. Por isso, faça um pacto consigo mesmo. Invista no seu corpo porque energia é poder. Invista na sua mente porque ideias valem mais do que horas de esforço. Invista no seu caráter porque confiança abre portas que o dinheiro sozinho jamais abriria. E aplique isso diretamente ao dinheiro. Seja disciplinado todos os dias, mesmo nos detalhes. Estude algo novo sobre finanças e negócios semanalmente. Desafie-se a criar mais valor para o mundo, porque quanto mais valor você gera, mais dinheiro você atrai. A alta performance não é um luxo, é uma necessidade, porque quem para de evoluir, para de prosperar. E quem decide ser melhor a cada dia, se torna impossível de ser ignorado, pelo mercado, pelas oportunidades e pela própria abundância. Grave essa frase: o dinheiro não segue quem deseja, ele segue quem se torna valioso. Agora, escute como se fosse a última mensagem que você ouvirá antes de mudar sua vida. Napoleon Hill passou décadas estudando os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo e chegou a uma conclusão inegociável. A riqueza começa na mente e depois se manifesta no mundo real. Ele dizia: o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei. Se você acredita na escassez, você a conquista. Se você acredita na abundância e age com disciplina, a abundância será inevitável. Por isso eu digo a você, nunca mais aceite viver como vítima das circunstâncias. O dinheiro não é seu inimigo. A pobreza não é seu destino. A escassez não é sua identidade. Você tem dentro de si o poder de criar, de decidir, de construir. Napoleon Hill também ensinava sobre o desejo ardente. Nada grande é alcançado sem o fogo interno de quem se recusa a aceitar menos do que merece. Esse desejo não é apenas querer, é decidir. Decidir que você vai conquistar. Decidir que você nunca mais ficará sem dinheiro. Decidir que sua vida não será desperdiçada em dívidas e limitações, mas em abundância, impacto e propósito. Eu quero que você faça essa escolha agora, não amanhã, não quando as coisas melhorarem. É hoje, porque o tempo não espera. Quem decide hoje, transforma amanhã. Quem adia, continua preso. Então declare dentro de você: eu tenho um desejo ardente de prosperar. Eu nunca mais ficarei sem dinheiro. Eu nasci para vencer. E lembre-se, o mundo se curva diante daquele que sabe para onde está indo. Se você tiver um propósito definido, fé inabalável e ação disciplinada, nada poderá impedir você. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado para ouvir isso. A partir de agora, não aceite nada menos do que a vida abundante que já foi preparada para você. Porque, como dizia Napoleon Hill, a oportunidade muitas vezes se disfarça em infortúnio ou derrota temporária. Mas aquele que persiste, aquele que acredita, aquele que age, sempre vence. E você é um vencedor. Então eu quero que você declare em voz alta, como um grito de guerra, como um decreto eterno: eu nunca mais ficarei sem dinheiro. Eu sou a abundância. Eu sou a vitória. Eu nasci para prosperar. Sinta essas palavras atravessarem você. Sinta seu coração acelerar, porque a partir de hoje, você não é mais a mesma pessoa. Você acaba de ativar dentro de si um novo código, uma nova identidade, uma nova vida. E lembre-se, o universo não dá riqueza a quem pede, mas a quem exige com fé, propósito e ação. E agora você exigiu. Agora você declarou. Agora você já é. E um dia, quando olhar para trás, vai lembrar deste momento como o dia em que tudo mudou. Porque de agora em diante a sua vida será guiada por uma única certeza: você nunca mais ficará sem dinheiro. Agora deixe o seu comentário com a frase que selará seu destino: eu escolho a abundância. Esse simples ato vai gravar na sua mente e no universo o compromisso com a sua nova identidade. Também não esqueça de curtir este vídeo. Será você dizendo: eu escolho a abundância. Lembre-se, prosperidade é uma jornada e você já deu o primeiro passo. Agora caminhe conosco. Inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade, porque essa comunidade foi criada para quem decidiu não viver mais em escassez, mas em abundância, propósito e vitória.
E nunca esqueça, a sua vida nunca mais será a mesma. Obrigado por me acompanhar até aqui, fique bem, pense positivo e até o próximo vídeo.